Ministro Paulo Guedes anuncia medidas de estímulo à economia e você vai ver também. Quase 2 milhões de trabalhadores podem ser incluídos na lista de beneficiários do PIS/PASEP. Ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes vão ser empossados hoje como presidente e vice do TSE. A confiança do consumidor cresceu em janeiro e atingiu o maior nível desde agosto. E ainda, depois que Moscou reconheceu a independência de duas repúblicas separatistas, países reagem e começam a anunciar sanções contra a Rússia. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Seja muito bem-vindo, estamos ao vivo, agora são 1h02. Quase 2 milhões de trabalhadores podem ser incluídos para receber o PIS/PASEP. Os cadastros dos trabalhadores estão sendo revistos pela Dataprev e os resultados com os elegíveis devem ser disponibilizados a partir de 16 de março. A Dataprev, que faz a gestão dos cadastros de beneficiários, informou que 1 milhão de trabalhadores podem ser incluídos no abono salarial PIS/PASEP dentro do calendário de pagamentos no ano base 2020. Esses cadastros de trabalhadores já estão sendo revistos e representam 3,5% do total de cadastros verificados pela empresa, que foi de 55 milhões. A inclusão de novos beneficiários está em análise, desde a verificação de inconsistências de informações enviadas pelas empresas. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base de pagamento. É preciso ainda estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o número final de inscrição para servidores públicos. Os resultados com os trabalhadores elegíveis devem estar disponíveis a partir do dia 16 de março, no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e plataforma Serviços do Trabalho no portal gov.br. Acontece nesta noite a cerimônia de posse no Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes vão ser empossados como presidente e vice do TSE. O ministro Edson Fachin toma posse como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na mesma ocasião, o ministro Alexandre de Moraes vai ser empossado vice-presidente. Por razões de segurança sanitária devido à pandemia de Covid-19, a cerimônia vai ter formato virtual e não vai ter convidados em plenário. A cerimônia também marca a despedida do ministro Luiz Roberto Barroso, que está à frente do TSE desde maio de 2020. Fachin e Moraes foram eleitos para os cargos por meio de votação em urna eletrônica no dia 17 de dezembro do ano passado. Durante a cerimônia, o ministro Edson Fachin deve ir à tribuna para prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse. Em seguida, já na condição de presidente do TSE, Fachin dará posse ao ministro Alexandre de Moraes como vice-presidente da Corte. Fachin vai conduzir o TSE até 17 de agosto deste ano, quando completa o segundo biênio como integrante efetivo do tribunal. Nestes 6 meses, a gestão dará continuidade ao processo de preparação das eleições. Entre os eventos de preparação das eleições deste ano, o TSE também já promoveu o teste público de segurança em novembro do ano passado e aprovou em dezembro todas as resoluções referentes ao pleito. A Polícia Federal abriu uma operação para aprofundar a investigação sobre a compra de cerca de 1.300 respiradores pelo estado de São Paulo. A suspeita é de direcionamento e superfaturamento na aquisição. Os agentes saíram às ruas para cumprir 7 mandados de busca e apreensão expedidos pela 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Os alvos são intermediários e fornecedores de 1.280 respiradores. Além das suspeitas de fraude no contrato, a Polícia Federal também investiga se houve lavagem de dinheiro. O material foi contratado em abril de 2020 para tratar pacientes com Covid-19.
Na época, já estava em vigor a lei que, diante da emergência da crise sanitária, autorizou agentes públicos a comprarem bens e insumos para o enfrentamento da pandemia sem necessidade de licitação. A gestão estadual antecipou o depósito de cerca de 242 milhões de reais. Inicialmente, o contrato previa a compra de 3 mil aparelhos. Mas após o atraso na entrega dos primeiros lotes contratados, o governo repactuou a compra para receber apenas as 1.280 unidades que já estavam pagas. A aquisição dos ventiladores fabricados na China foi intermediada por uma empresa americana com sócios brasileiros. O inquérito da Polícia Federal apontou indícios de sobrepreço na ordem de 63 milhões de reais. O cálculo foi feito por peritos criminais federais por meio da comparação com outros negócios fechados no mesmo período. A contratação ainda é investigada pelo Tribunal de Contas do Estado paulista. Além dos preços supostamente incompatíveis com o mercado, o órgão também apura a falta de garantias no contrato e as ligações entre responsáveis pelo negócio e funcionários da Secretaria de Saúde de São Paulo. A Secretaria da Saúde afirmou que os respiradores comprados contribuíram para a ampliação da rede pública de saúde, que contou com um total de 4 mil novos equipamentos no SUS que ajudaram a salvar vidas. A pasta informou ainda que está à disposição para prestar qualquer esclarecimento e que vai colaborar com as investigações. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou o corte de 25% do IPI e a liberação do Fundo de Garantia como medidas de estímulo à economia. As novas ações devem ser lançadas até o fim deste ano. Paulo Guedes afirmou que o governo federal vai reduzir em 25% o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, que é repassado aos consumidores. De acordo com Guedes, a indústria brasileira sofre há décadas com tributação alta e o corte no imposto vai permitir a reindustrialização do país. A equipe econômica aposta no crescimento extraordinário da arrecadação de impostos para liberar mais estímulos para impulsionar o avanço da atividade econômica. Ele também afirmou que o governo estuda liberar o saque de recursos do Fundo de Garantia por tempo de serviço para a população quitar dívidas. Segundo Guedes, o governo estuda várias iniciativas que devem ajudar a economia a crescer. Medidas que auxiliam as pessoas sem recursos e que estão passando por dificuldades momentâneas. Paulo Guedes também afirmou que o governo pode reduzir novamente, antes do fim deste ano, o imposto de importação. Em novembro do ano passado, o governo anunciou a redução em 10% das tarifas de importação de cerca de 87% dos itens sujeitos ao imposto. Além disso, Guedes defendeu que medidas já aprovadas pela Câmara dos Deputados, como a reforma do imposto de renda e a proposta que cria programas com regras trabalhistas mais flexíveis para tentar estimular a contratação de jovens, sejam retomadas. A confiança do consumidor cresceu em janeiro e atingiu o maior nível desde agosto. A alta foi puxada pela taxa que mede a confiança em relação ao futuro. O índice de confiança do consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, cresceu quase 3 pontos na passagem de janeiro para fevereiro deste ano. Com o resultado, o indicador chegou a 77 pontos em uma escala de 0 a 200, o maior nível desde agosto do ano passado. A alta da taxa foi puxada principalmente pelo índice de expectativas, que mede a confiança dos consumidores em relação ao futuro, que subiu 3,8 pontos. O índice da situação atual, que mede a confiança do presente, também subiu e chegou a 67,6 pontos. Apesar da alta, este indicador ainda está em patamar muito baixo em termos históricos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o resultado positivo pode ter sido influenciado pelo Auxílio Brasil nas faixas de renda mais baixas, perspectivas mais favoráveis sobre o mercado de trabalho
e situação econômica que voltaram a ficar mais otimistas. Apesar do resultado, é preciso ter cautela, já que o nível ainda é baixo em termos históricos. E a incerteza tem afetado bastante a manutenção de uma tendência mais clara da confiança no curto prazo. E você vai ver a seguir. Depois que Moscou reconheceu a independência de duas repúblicas separatistas, países se articulam para impor sanções contra a Rússia. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 15 minutos no horário de Brasília. E o chanceler alemão Olaf Scholz anunciou a suspensão da autorização para o controverso gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha, depois que Moscou reconheceu a independência de duas repúblicas separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia. A crise entre Rússia e Ucrânia começa a gerar reações no Ocidente. O chefe de governo alemão Olaf Scholz disse nesta terça-feira que tomou medidas para suspender o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2. A estrutura, construída para levar gás natural da Rússia à Europa, passa pelo território alemão até Berlim e dobraria o fornecimento de gás do continente. A suspensão ocorre após Moscou reconhecer a independência de duas repúblicas separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia. Die Lage ist heute eine grundlegend andere. A situação hoje é fundamentalmente diferente, e é por isso que, tendo em conta os últimos acontecimentos, devemos também reavaliar a situação, aliás, também no que diz respeito ao Nord Stream 2. Hoje, pedi ao Ministério Federal da Economia para retirar o relatório existente sobre a análise de segurança de abastecimento na Agência Reguladora Federal. Isso pode parecer técnico, mas é o passo necessário sob a lei administrativa para que nenhuma certificação do gasoduto possa ocorrer agora. E sem essa certificação, o Nord Stream 2 não pode entrar em operação. O Nord Stream 2 foi concluído em novembro, mas não entrou em operação. O projeto da estrutura sempre provocou dúvidas econômicas e geopolíticas. O início da operação dependia de uma certificação da Agência Reguladora Alemã de Energia, que analisava o possível desrespeito a dispositivos da legislação do país e da Europa. O Nord Stream 2 tem 1.230 quilômetros de extensão sobre o Mar Báltico e capacidade de 55 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. A estrutura segue o mesmo percurso que o Nord Stream 1, que funciona desde 2012. O chanceler alemão advertiu ainda para outras sanções em caso de agravamento da situação na fronteira ucraniana. Também disse que confia na aprovação de medidas punitivas fortes contra a Rússia por parte da União Europeia. A escalada no conflito de anos entre a Rússia e a Ucrânia tem desencadeado a maior crise de segurança no continente desde a Guerra Fria. E muito tem se falado sobre a possibilidade de um confronto perigoso entre as potências ocidentais em Moscou. Inclusive, a secretária-geral adjunta da ONU para Assuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, lamentou tudo isso e disse que as próximas horas serão críticas e que o risco de um grande conflito é real. Para falar sobre esse assunto e a gente entender melhor o cenário atual, a gente vai conversar com o professor e doutor em Ciência Política, Bernardo Val. Seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora. O senhor escuta? Olá, Daniela. Escuto sim. Muito obrigado. Boa tarde. Eu que agradeço a sua disponibilidade e eu já vou começar pedindo para o senhor explicar para a gente qual é a verdadeira motivação da Rússia. Ainda existe espaço para a diplomacia? A motivação da Rússia é relativa à segurança. A Rússia, ela se preocupa com a expansão da OTAN para o leste europeu. A Rússia não quer a OTAN perto das suas fronteiras e como existia a possibilidade da Ucrânia se juntar à OTAN no futuro, isso levou a Rússia a fazer demandas diplomáticas e como essas demandas diplomáticas elas não foram aceitas, a Rússia havia colocado a possibilidade de ação militar, que foi justamente o que aconteceu. A Rússia reconheceu as repúblicas separatistas no leste da Ucrânia e disse também que enviaria as tropas de paz.
E assim, aos poucos, cada país está anunciando sanções contra Moscou. A gente viu Alemanha, Reino Unido. Elas realmente serão capazes de evitar a invasão à Ucrânia? Essa invasão à Ucrânia, ela não vai acontecer da forma como o mundo ocidental esperava. Não vai ser aquela grande guerra que estava sendo anunciada. Vai ser uma manobra militar, um deslocamento de tropas que a Rússia ela está chamando de uma missão de paz. O próprio Ocidente não reconheceu essa ação da Rússia como uma invasão. E até o momento, as sanções que foram anunciadas, elas ainda são sanções comedidas. Até o passado recente, estava se falando em sanções sem precedentes à Rússia, às suas elites políticas e ao presidente Vladimir Putin. Então, a gente precisa observar nos próximos dias até que ponto o Ocidente está disposto a impor essas sanções, porque a Europa, particularmente, ela depende muito dos hidrocarbonetos, do gás natural russo. Então, essas sanções elas podem acabar se tornando prejudiciais à própria Europa e ao Ocidente também. E a possibilidade dessa guerra, né, toda essa situação, ela tem sido bastante comentada nessa manhã e os mercados reagiram. O petróleo Brent chegou a ser negociado próximo a $100. E isso, é claro, interfere não só aqui no Brasil, como em vários lugares, mas eu queria que o senhor contasse para a gente como que o Brasil pode ser atingido com essa crise, né? O risco político, ele é atingido porque é uma situação de conflito. A Rússia, ela exporta petróleo, ela exporta gás natural. A Ucrânia é um país que exporta grãos, como trigo, por exemplo. Logo, o preço das commodities, ele acaba sendo influenciado e ele vai subir. No caso do Brasil, a inflação, ela vai ser atingida e também o brasileiro ele vai sentir isso no bolso através do preço dos combustíveis, através do preço do pãozinho na padaria. É um conflito que está geograficamente distante do nosso país, mas como as relações internacionais e a economia internacional estão interconectadas, o que acontece lá acaba sendo sentido aqui no Brasil. Senhor Bernardo, gostaria muito de agradecer a sua participação, foi bastante esclarecedor aqui para a gente e esse espaço aqui está aberto sempre que o senhor puder aqui participar para comentar qualquer assunto. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço e até mais. E com a escalada da crise, tem aumentado também a apreensão dos russos e ucranianos. Nas ruas de Kiev e Moscou, os moradores temem uma guerra. A cada dia, novas ações aumentam a crise entre Rússia e Ucrânia. Os russos expressaram suas opiniões nas ruas de Moscou. A Rússia não tinha escolha, nós temos que ajudá-los. Não podemos deixá-los sozinhos nessa situação, entre dois incêndios. Alguém tinha que fazer isso e eles não podiam contar com a Ucrânia. De uma perspectiva global, talvez seja certo, mas em termos de economia, devemos limpar a bagunça em nosso próprio país primeiro, para os cidadãos russos. Já em Kiev, muitos ucranianos temem a escalada da guerra e acreditam que a Rússia não deveria interferir nos assuntos internos da Ucrânia. Estou muito chocado porque tenho muitos membros da família no leste. É meu 8º ano morando em Kiev, então esta é a notícia mais assustadora depois de 8 anos. É muito assustador, é realmente assustador que o número de tropas esteja aumentando por lá. O presidente russo Vladimir Putin ordenou que seu exército entre nos territórios separatistas no leste da Ucrânia, após ter reconhecido sua independência. A ação desafia os apelos por uma desescalada e vários países ocidentais se reúnem para impor sanções contra a Rússia, na tentativa de evitar a invasão da Ucrânia e uma possível guerra.
E Hong Kong anunciou nesta terça-feira que vai realizar a testagem obrigatória anti-Covid de toda a população a partir de março. O anúncio foi feito pela chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam. A capacidade de exames diários na província pode chegar a 1 milhão e, segundo ela, escolas e ginásios poderão ser utilizados para testes e isolamentos. A chefe do executivo reforçou a eficácia da estratégia de Covid zero dinâmico da cidade, semelhante à da China continental, que visava erradicar qualquer surto a todo custo. A cidade, que possui quase 7,5 milhões de habitantes, enfrenta uma onda de contaminações por Covid, com uma média diária de mais de 6 mil novas infecções. De acordo com as autoridades, pesquisadores das universidades de Hong Kong prevêem que o pico de novas infecções pode chegar a 180 confirmações por dia. E antes de encerrar, a gente vai falar sobre a situação em Petrópolis. Subiu para 183 o número de mortes na maior catástrofe da história da região de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Pelo menos 85 pessoas ainda seguem desaparecidas. As buscas entraram hoje no 8º dia. As quase 1.000 pessoas desabrigadas da tragédia, que estão em pontos de apoio da Prefeitura, vão receber R$ 1.000 de aluguel social, sendo R$ 800 pagos pelo governo do estado e R$ 200 pela Prefeitura. Segundo o município, são 967 pessoas desabrigadas e acolhidas em 19 escolas públicas da cidade. Além disso, as vítimas vão ser incluídas no cartão imperial para receber R$ 70 mensais como complemento de renda. E os especialistas alertam para o possível aumento de casos de doenças como leptospirose e Covid no município de Petrópolis após a tragédia. O contato com a lama, a água da chuva e as aglomerações são preocupantes. A vacinação e os cuidados são importantíssimos. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já tem mais informações com a Juliana Dariva. Uma boa tarde para você e até amanhã.